Vamos iniciar então? Moisésinho, vamos iniciar com uma oração, Moisés. Você ora para nós, por favor? Amém. Pai eterno e bendito, somos gratos, nosso Deus, por esse momento, Pai. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, mesmo que à distância, Pai, mas juntos com os irmãos, aprendendo mais da Tua Santa Palavra, dos ensinamentos que esse livro maravilhoso tem nos trazido, Pai, para assim aprendermos como viver em casal. Ó Pai Santo, agradecemos porque precisamos muito de Ti, nosso Deus. À luz da Tua Santa Escritura, assim como Cristo ama a Tua Igreja, assim como nós também, maridos, possamos amar nossas esposas, possamos ter um relacionamento em casal grandioso, nosso Deus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade e que esse estudo possa se repetir, Pai, por muitas e muitas vezes, para que assim possamos crescer em conhecimento da Tua graça, nosso Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Tem uns irmãozinhos chegando aí, o Kaique, o irmão Edson. Vamos lá. Irmãos, nós estamos no capítulo 7 do nosso pequeno livrinho aqui do Joel Bick. Nós já tratamos já da questão da amizade, do companheirismo no casamento. Nós agora estamos na parte das relações, da intimidade sexual no casamento. No capítulo 4, nós falamos sobre valorizar o ato, né, sexual. Por meio do ato sexual, nós acabamos valorizando um ao outro. E isso nós nos valorizamos sendo nós o quê? Portadores da imagem de Deus. Nós também vimos no capítulo 5, multipliquem-se, a necessidade de considerarmos o sexo como um meio de obedecer o mandamento do Senhor, do sede fecundos e multiplicai-vos, encher a terra. Nós falamos no capítulo 6 do obedeçam, né, a relação sexual como um meio de obediência aos mandamentos de Deus, obediência da intimidade, de ser uma só carne. E agora o capítulo 7, libertem-se, que seria a liberdade sexual vem por meio do perdão dos pecados. E esse capítulo, irmãos, apesar de pequenininho, ele é bastante rico, porque vai tratar exatamente sobre as questões dos pecados sexuais. O que vem à nossa mente, né? O que começou a vir à nossa mente quando nós casamos? Ou o que vem à nossa mente ainda hoje, diante de tudo que nós já passamos, já enfrentamos com respeito ao sexo. Muitas pessoas se converteram, né, depois de uma vida dissoluta, uma vida boêmia muitas vezes, uma vida perdida, né, com respeito ao relacionamento sexual, uma visão totalmente corrompida e pervertida do sexo, né? Quando essas pessoas se converteram, o que acontece? Elas trazem consigo muitas coisas do passado, muitas coisas as quais elas praticavam e era algo imoral, algo ímpio, algo baixo, algo iníquo. E quando elas se casam, né, já numa relação dentro do evangelho, isso começa a se tornar o quê? Um peso, lembrar-se de tudo que ela praticou. Muitos casais se convertem, né, já casados, também trazem consigo uma vida, né, uma vida comum de perversão sexual. Isso também quando esses irmãos se casam e o Senhor começa a transformar a vida deles, coisas do passado que eles praticaram, ou sozinhos, ou até juntos como casal, começa a pesar. Tudo isso começa a pesar. Então, o Joel Beck vai falar justamente sobre a questão do libertar-se. A liberdade sexual vem por meio do quê? Do perdão dos pecados. E aí ele vai apontar-nos para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Isso é a bênção desse capítulo. Então ele vai começar falando sobre o quê? Sobre como nós temos visto, né, o que Deus nos planejou para nós, em sua palavra, para que vivamos no casamento. Qual tem sido a visão
referente ao sexo, né, que nós temos compreendido ser da parte de Deus algo que ele determinou para nós no relacionamento sexual. Nós já aprendemos bastante coisa, irmão, nós já vimos bastante coisa desse livro, e quando ele vai falar aqui de perdão dos pecados, é muito importante nós lembrarmos de que na relação da amizade, na comunicação, no companheirismo, na cumplicidade, os dois andando juntos, né, muita coisa tem que ser aberta, muita coisa tem que ser trazida à tona, à luz para o casal, para que muitos fantasmas, né, muitas assombrações aí do passado caiam por terra, ou seja, sejam trazidas à luz e a gente possa, sim, tratar delas do modo como o Senhor nos ordena na sua santa palavra. Né? Por que eu falo isso? Porque muitos casais hoje têm uma vida de intimidade sexual que não é saudável. Mas por que essa vida de intimidade sexual não é saudável? É justamente devido ao que? As coisas, as angústias, culpas que essas pessoas têm trazido do quê? Do passado. E têm vivido essas angústias, culpas e pesos, né, de seus pecados passados no presente. Então, à luz do que Deus nos traz, né, que seria o conhecimento do pecado e da sua ira, né, à luz do conhecimento do pecado, da ira de Deus, a gente acaba ficando o quê? Constrangidos, a gente acaba ficando pressionados com toda essa culpa de pecado que vem sobre nós, coisas do passado. Mas o Evangelho nos oferece o quê? Perdão em Cristo Jesus. Então, o ponto principal desse capítulo é o quê? É mostrar que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, independentemente de quais sejam esses pecados, do nível desses pecados. O Joelbic não engloba todos os níveis de pecado, né, possíveis na nossa atualidade, com essa nossa sociedade pervertida, mas ele usa alguns pontos que dá para a gente analisar. Por exemplo, pessoas, né, que depois que nós vimos aqui que há pessoas que, de modo pecaminoso, usam o sexo de forma a controlar ou a punir o seu cônjuge, né? Se esse foi o seu caso e você percebeu que você estava agindo dessa maneira, começou a vir o que sobre você? Uma culpa, um peso sobre esse pecado. A questão também de recusar-se a entregar-se, recusar-se a entregar o seu coração no relacionamento sexual com o seu cônjuge, por algumas coisas que têm ficado no passado, alguns dilemas, algumas brigas, algumas coisas que não foram resolvidas ainda, alguns conflitos que não foram resolvidos. Então, essa recusa, essas mágoas são trazidas, né? Você olha para trás e fala assim, nossa, como pequei, quanta besteira que eu fiz com respeito a isso. E agora isso se torna o quê? Mais um peso para você. Ou entregar o quê? A sexualidade a quem não é devido, né? Pensamentos que te levam o quê? Para fora da sua casa. Homem pensando não na sua esposa, mas em outras mulheres. Mulher pensando em outros, ou não no seu marido, mas em outros homens. Então, quando você entrega o seu vigor sexual fora do casamento, das 4 anos do casamento, entrega para quem não é devido, né? Se isso já aconteceu no passado, isso torna a vir à mente e trazer peso, né? Se isso tem acontecido no meio no campo das ideias, isso tem trazendo peso para você. Se deixar levar pela sedução ou pela cobiça. Então, há pessoas que se entregam, inclusive, a modos de conduta, né? Até modo de vestir, de se vestir. Pessoas que procuram se vestir na moda, porque a pessoa que se veste na moda começa a se tornar mais atraente às outras pessoas que estão à sua volta. Isso, começar a se vestir de forma sensualizada. Para quê? Para estimular nos outros a sedução, levar os outros a cair na sedução, na cobiça. Então, tudo isso, se é na sua prática e começa a vir agora à mente sua o peso do pecado, questão da pornografia. Muitos homens hoje
hoje, e na igreja, na nossa igreja, tem esses problemas, tem problema com pornografia. E homens que já superaram isso têm que estar continuamente vigilantes. Por quê? Porque são pecados terríveis. Pecados de outrora, irmãos, que atrapalham, inclusive, na nossa sexualidade com nossa esposa hoje. Né? Mulheres que caíram nesse pecado de pornografia e têm dificuldades no relacionamento sexual com seus maridos hoje. Porque criaram várias coisas, alimentaram várias perversões da imaginação, né? Várias coisas nojentas. E aí acontece, quando chega no relacionamento matrimonial, dentro do casamento, à luz da palavra de Deus e para a glória de Deus, muitas vezes não satisfaz. Então, tudo isso, irmãos, é amparado por sentimentos lascivos e muitos outros pecados que trazem em nós hoje peso e consequências para o nosso relacionamento conjugal. Então, tudo isso e ainda muitos outros pecados, irmãos, eles foram o quê? Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, estamos em Cristo Jesus, eles foram cravados na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos o quê? Regenerados. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você foi feito nova criatura, as coisas velhas já passaram, as que ficaram para trás. Tudo se fez o que agora? Novo. Então, tudo isso, irmãos, todos esses pecados que foram citados aqui, e muitos outros pecados, devem ser o quê? Devem ser, primeiro, trazidos à luz da nossa esposa, à luz do marido. Tem que ser exposto, tem que ser falado o que aconteceu, deve ser confessado. E esse peso, né, vindo do marido crente, da esposa crente, né, do marido piedoso, da esposa piedosa, eles vão o quê? Ajudá-los, né, ajudar a nós, homens, ou a nós, ou as mulheres, a quê? A vencer isso daí em Cristo Jesus. Lançar esse pecado sobre ele, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, lançando sobre ele o quê? Toda essa culpa, toda essa perversidade que nós tivemos praticando no passado, lançar sobre ele. Por quê? Porque sabemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Certo? Então ele nos limpa, ele nos livra, ele nos limpa todo pecado. E a culpa, o peso da culpa é lançado sobre ele. Então nós não temos mais a culpa do pecado sobre nós, porque nós somos o quê? Justificados. Então é pela graça de Deus que nós podemos ir ao trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e achar o quê? Misericórdia e socorro e graça em ocasião oportuna. Então, a ordem, irmãos, é o quê? Confesse os pecados. Não traga, não alimente, não mantenha esses fantasmas, essas assombrações do passado, essas coisas pecaminosas, nojentas, que atrapalham o seu relacionamento com sua esposa hoje, o seu relacionamento com seu marido hoje. Lance sobre Cristo Jesus. É dessa liberdade que o Joelbic está falando. A liberdade sexual vem por meio do quê? Do perdão dos pecados. Nós devemos saber que o Senhor Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, inclusive os pecados sexuais. Todos eles. Nós tivemos práticas, muitos de nós tivemos práticas nojentas no passado. Tivemos experiências absurdas, coisas das quais nós não queremos nem lembrar, mas muitas vezes essas coisas vêm à nossa mente. Muitas vezes essas perversidades vêm à nossa mente. Mas nós devemos lançar o quê? Sobre ele. Sobre ele. Todas essas nossas ansiedades que surgem por meio dessas lembranças de perversidades nojentas e malignas que nós praticamos no passado. Então, amados, confesse os pecados, confesse o pecado do seu cônjuge, arrependa-se deles, descanse na promessa do perdão de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Para algumas pessoas, irmãos, os pecados sexuais cometidos no passado, eles trazem problemas para o relacionamento. E problemas para o relacionamento ainda hoje. Certo? Então, muitas coisas que aconteceram, muitas. Isso chega a trazer, inclusive, para certos homens e para certas mulheres, vem trazer até o que? Para o homem vem trazer impotência sexual, muitas vezes. De coisas lembradas do passado, que chega na hora do relacionamento sexual santo, puro, com a esposa que Deus lhe concedeu.
Você não consegue. Por quê? Coisas nojentas vindo do passado. Pecados não confessados geram o quê, irmãos? Culpa, geram tristezas. Então, quando você traz esses pecados do passado e não expõe isso para o seu cônjuge, não leva isso para sua esposa cristã, o seu marido cristão, isso vai gerar o quê? Muitos problemas. Muitos problemas. Né? Eu aconselho como pastor a não fazer, a vocês não fazerem isso com os cônjuges incrédulos. Muitas vezes os cônjuges incrédulos podem não compreender. Você conhece o seu marido, você conhece sua esposa. Agora, se você crê que eles não vão compreender tudo isso que você está passando, essa luta contra o pecado, porque eles não passaram e não passam por essa luta como nós passamos. Né? Como regenerados, nós lutamos contra o pecado. Os ímpios não lutam contra o pecado. Né? Então, se você acha que seu marido, sua esposa não vão entender, tragam isso, né, para os seus pastores, levem isso aos seus pastores, aos nossos irmãos da igreja, tragam isso a nós, pastores, eu, pastor William, para que a gente possa conversar e compreender como agir melhor nessas circunstâncias. Os irmãos de outras igrejas que estão aqui no grupo visitando-nos, né, acompanhando-nos, conversem com seus pastores. Né? Agora, se você tem um marido piedoso, uma esposa piedosa, irmãos, aproveitem a oportunidade, levem tudo à luz de Deus. Deixem tudo claro, tudo aberto, tudo exposto para o seu cônjuge saber o que aconteceu, o que se passou. Eu passei por experiências assim com a Tamires. Né? A Tamires chegava assim, sentar comigo e falou assim, amor, eu quero que você me conte tudo. O que aconteceu, o que deixou de acontecer. Isso na época que eu era o quê? Era incrédulo. Era filho de crente, mas estava vivendo uma vida dissoluta. Então, quando nós casamos, nós tivemos esse momento que nós sentamos e expusemos tudo. Foi tudo lançado às claras, tudo lançado à luz. Então, quando nós começamos o relacionamento nosso matrimonial, né, o relacionamento sexual, nós já começamos sabendo do quê? De tudo que tinha acontecido. Ela sabendo a meu respeito, eu sabendo a respeito dela, ou seja, tudo já tinha sido lançado o quê? À luz, estava tudo às claras. Então, isso é precioso, isso é grandioso. Por quê? Porque os pecados não confessados vão começar o quê? Com o tempo vão gerar culpa, vão gerar tristeza, vão fazer com que você se afaste do Senhor, vão fazer com que você se afaste do seu cônjuge. Então, nós já aprendemos já com isso a importância de sermos transparentes, de sermos sinceros, de sermos abertos com o nosso cônjuge, tratar com nossa esposa, as esposas tratarem com os maridos como amigos mesmo, pessoas em que vocês podem confiar totalmente. Então, esses pecados passados, irmãos, eles podem fazer com que o sexo hoje se torne o quê? Algo impuro. Porque das duas, uma, ou você fica lembrando as coisas passadas, aquilo te dá repulsa na prática sexual santa e pura dentro do matrimônio hoje, ou os pensamentos, né, as coisas do passado, fazem com que você, no ato sexual com a sua esposa, esse ato sexual santo e puro do casamento com sua esposa, ou a esposa com seu marido, faz com que você traga coisas na mente e você está lá o quê? Trazendo lembranças e se satisfazendo em lembranças nojentas, impuras do passado. Então, tudo isso deve ser o quê? Confessar diante do Senhor, aberto, levado diante dele, para que isso não venha atrapalhar, tornar o relacionamento sexual dentro do matrimônio algo impuro, algo pesado, algo nojento. Que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Essas coisas dos passados lancemos para Cristo Jesus. Sobre a cruz de Cristo Jesus, foi Ele que pagou nossos pecados. Nós não temos mais nada disso. Foi lançado sobre Ele. Então, meus, por que eu falo isso? Porque o Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus nosso Senhor, Ele pode sim restaurar nosso casamento. Ele vai restaurar nosso casamento. Certo? Mas como? Nós tratando do modo que? Adequado. Como que nós tratamos? Nós primeiro cremos no Senhor Jesus Cristo. Fomos regenerados. O sangue dele nos cobriu, nos revestiu, nos justificou. Hoje, diante de Deus, somos justos. Não há mais pecado nenhum sobre nossas cabeças. Certo? Cristo Jesus levou todos os pecados sobre si. E nós estamos justificados diante dele. Agora, calma aí. E o pecado?
conhecido, deve ser o quê? Confessado. Você deve se arrepender. Deve o quê? Deixar o pecado. Então, essa tratativa é fundamental. Todos esses pecados que muitas vezes vêm à nossa mente, devemos tratar de maneira bíblica. Primeiro, à luz. Se o Espírito Santo já te convenceu que essas práticas do passado foram pecaminosas, glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse convencimento. Agora, trate o pecado como deve ser tratado. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse seus pecados. Traga-os à luz da palavra de Deus, à luz do seu cônjuge. E aí o que acontece? Deixa de lado. Confie em Cristo Jesus. Ele cobriu, ele pagou por esses pecados também. Por todos esses pecados. Né? Na página 78, isso, ele cita aqui, ó, no penúltimo parágrafo, aqui na página 78, ele fala, às vezes a culpa que carregamos por pecados sexuais do passado é a causa de problemas sexuais do presente. Uma mulher pode se mostrar fria ao fazer sexo com um homem que ama por estar paralisada por culpa e vergonha de seus relacionamentos passados. Um homem pode lutar contra a impotência pela mesma razão. Sua visão de intimidade sexual no casamento é envenenada pela lembrança de pecados passados. E aí ele cita o quê? Ele vai falar, se isso acontece, com você, ouça a promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele fez justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados, trate o pecado como ele deve ser tratado, certo? Reconhecendo, confessando, arrependendo-se e expondo ele no seu casamento, para que o Senhor trate desse pecado. Confesse-o a Cristo, mas confesse também ao seu cônjuge. Se você tem um cônjuge, um marido piedoso, uma mulher piedosa, aproveite essa oportunidade. O Senhor transformar, restaurar o casamento de vocês, restaurar o relacionamento sexual de vocês. Só falar uma coisa, porque eu já vi alguns vídeos de pastores, inclusive, falando sobre assuntos relacionados a isso, essa questão de lascívia e tudo mais, e já vi muitas pessoas falando que é um absurdo você confessar para o seu cônjuge essas coisas, né? Como se fosse trazer dano ao invés de restauração, né? E o que me vem à mente é pensar aqui, né? Primeiro que isso é uma oportunidade para que o cônjuge, como José falou, sendo piedoso, né? Porque não sendo piedoso, você não tem como esperar nenhuma reação plausível, né? A pessoa vai se sentir mal, vai, sei lá, não sei. Não, pode ter diversas reações. A pessoa ímpia, diante de uma confissão de uma pecado, confissão de pecado, seja, ela vai ter reações absurdas. Então, mas pensando dentro do ideal de um casal cristão, a ideia é que exista um nível de maturidade cristã para compreender essas coisas, né? No sentido de que, assim como Cristo nos perdoa e ele não se espanta com os nossos pecados, porque ele nos conhece, sabe que somos pó e somos pecadores, nós também temos que ter essa noção, né, que nós estamos casados também com pecadores, então o pecado de ninguém deve nos espantar, né, porque o que o pecador sabe fazer é pecar. Então a gente se espanta, infelizmente ainda, né, mas a gente não deveria se espantar com o pecado de ninguém, né, e essa situação deveria ser uma situação onde há crescimento, inclusive, dessa cumplicidade, onde você pode, os cônjuges podem se auxiliar a olhar para Cristo, né, a realmente crer nas promessas do Senhor, né, e aprofundar, né, a relação e ir conversando, não que isso seja, talvez, dependendo da situação, né, dos pecados, inclusive, que seja algo simples, fácil, né, a gente ouve aí qualquer pecado do cônjuge e fica tranquilo. Não isso. Mas a ideia é que nós também nos posicionemos diante do pecado das pessoas, né, do nosso cônjuge principalmente, como de uma maneira bíblica, né? Sabendo que nós estamos diante de pecadores também, que se nós, por algum motivo, não fizemos tais pecados, é por pura misericórdia de Deus, né? Então,
pensar num casal dito cristão, que uma confissão de pecado torna o relacionamento pior, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, quando eu vi alguns comentários de vídeos nesse sentido, é sempre assim, nossa, mas eu vou dizer isso para minha esposa, meu Deus, aí vai ficar, aí que a casa cai, mas vai ser terrível, não vai compreender. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque se espera de um cristão que ele haja pelo menos com misericórdia, né? Da mesma forma que ele recebeu a misericórdia do Senhor, né? E que esteja disposto a tratar, por mais que nesse tipo de conversa, né, numa abertura como essa, possa ter uma enxurrada de sentimentos às vezes, e é difícil lidar, muitas vezes a gente não sabe como lidar, mas existe um processo onde as coisas vão caminhando. Porque se você tem um cônjuge cristão, mas que você não pode confessar pecado porque ele vai se escandalizar, ou que isso vai trazer um problema para o relacionamento, então tem alguma coisa errada. Então, quando a Bíblia fala de viver à luz, ela não seleciona, né? Ainda mais pecados nesse tipo, que vai refletir no âmbito do casal, não tem por que ser escondido, né? Você ter reservas do seu cônjuge, né? Sim, a gente sabe, irmãos, que na confissão de pecado, com relação a pecados sexuais, a gente não nega, a gente sabe que pode trazer alguns problemas, alguns conflitos, mesmo dentro de um casamento piedoso. Em que aspecto? Não conflito do tipo julgamento. Não, porque a gente sabe, se nós somos realmente convertidos, nós somos regenerados, nós somos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados, nós realmente nos vemos numa situação miserável, né, como totalmente depravados, a gente entende a situação do nosso cônjuge. Ele está numa situação que nós, né, nosso marido, nossa esposa, né, o marido, a esposa. Ainda mais se ele vem numa condição de quebrantamento, de confissão de pecado, né, buscando perdão. Isso é imprescindível. Então, com respeito a isso, a gente sabe que a pessoa pode estar o quê? O cristão, diante dessa confissão de pecado, ele vai sentir misericórdia, ele vai sentir compaixão, ele vai perdoar o seu cônjuge, né? Diante de algumas situações pecaminosas, né? Não coisas graves que aí abrangem outras situações, coisas mais pesadas, né? Mas casos de pensamento, casos de pornografia, inclusive, outros pecados, a gente sabe que perdoar não é tão problemático. O problema são as consequências que isso pode trazer. E eu falo por quê? Por exemplo, o homem, quando confessa, né, pecado de pornografia, por exemplo, que aquilo tem seduzido ele, que aquilo tem levado ele a cair, né, em desejos lascivos, em pensamentos lascivos, pecaminosos, a mulher pode até perdoar, assim, sem muitos problemas, digamos assim, diante de um pecado que é sério, que é grave, que é prejudicial, mas ela pode falar assim, não, tá bom, eu te perdoo, estamos juntos, se você precisar eu te ajudo, mas aquilo vai ficar na cabeça da mulher, né, muitas vezes, e ela fica pensando, mas eu não estou satisfazendo, eu não estou sendo suficiente para ele, o que acontece? Eu tenho que mudar meu corpo para ficar igual aquelas mulheres a quais ele fica olhando para satisfazê-lo. E isso começa a trazer o quê? Problemas na cabeça da mulher. Então, essas consequências, a gente não pode fazer dessas consequências algo pequeno. Não são coisas simples. Porque vão vir situações pecaminosas também na mente da nossa esposa, se for o caso do homem confessando esses pecados para a mulher. Vice-versa, acontece a mesma coisa. Uma mulher confessando para o homem pecados de pornografia, o homem vai ficar cheio de minhoca na cabeça. Agora, todos esses problemas que virão, né, essas consequências que virão, devem ser tratadas como? À luz das Sagradas Escrituras. Sempre vai ser assim, sempre à luz do quê? Das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus determinou para nós. Porque se a mulher começa a pensar, né, isso nós já passamos por isso já. A Tamires teve esses pensamentos no passado, de alguns pecados que eu confessei para ela, isso antes mesmo de nós casarmos. E ela entrou no casamento já bastante insegura, referente a vários aspectos do nosso relacionamento.
Só que essa insegurança tinha que começar o quê? A gente tem que começar a ser tratado pelo Senhor. Eu tinha que começar a mostrar para ela o quê? Que esses desejos nojentos, pecaminosos, que eram satisfeitos de modo ilegítimo, eles eram satisfeitos por quê? Porque os pensamentos, os sentimentos, os gostos, os desejos meus na época eram desejos e sentimentos lascivos, imundos, ímpios. E hoje nós vemos o quê? Muitos crentes falam para a mulher o seguinte, ó, para você manter o seu marido fiel, vai lá, faz uma cirurgia plástica, entra na academia, faz aquilo para você manter o quê? Os pensamentos e os desejos impuros do homem? É isso? Não! Os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos gostos do passado têm que ser o quê? Tratados, têm que ser mortificados, têm que ser eliminados da nossa mente. Nós devemos ver a nossa esposa não mais como um mero pedaço de carne comparado a essas coisas nojentas, essas pessoas mergulhadas na perversidade que usam dos seus corpos para quê? Para vender pornografia, para vender realização sexual. De modo algum, a gente não pode buscar isso nas nossas esposas. As esposas não podem buscar isso nos seus maridos. Não existe um padrão de beleza que agora eu vou buscar na minha esposa, porque esse é o padrão de beleza que eu sempre ansiei e eu sempre satisfiz, buscando nos meus olhos, satisfazer os meus olhos no mundo. Não. Isso aí tem que ser o quê? Mortificado. Esses desejos têm que ser mortificados, têm que ser acabado, tem que ser eliminado. Nós vamos olhar para nossas esposas como quem? Mulheres santas. A mulher tem que olhar para os homens como homens santos. E o relacionamento sexual tem que ser um relacionamento sexual piedoso, debaixo daquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós não devemos ficar buscando alimentar coisas que veio do passado. O que veio do passado tem que ser morto, acabado, ficou para trás. Nós somos novas criaturas. Por quê? Porque o tempo, irmãos, o tempo vai passar. Já tem 10 anos que nós somos casados. 11. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Vamos fugir dessa. Já temos mais de 10 anos casados. E aí acontece, o corpo nosso, irmãos, vai mudando. Vai mudando. E eu posso garantir, não vai mudando para melhor, vai mudando para pior. Então, se não houver um relacionamento conjugal que parta do coração, fundamentado na palavra do Senhor, onde você vai buscar no seu cônjuge realização piedosa, você está perdido. Você está perdido. Vai chegar uma hora que você não vai, sua esposa não vai mais satisfazer, seu marido não vai mais te satisfazer. Então, todas essas coisas que vêm do passado, irmãos, nós devemos mortificá-las. Elas devem ser mortas em Cristo Jesus, devem ser encravadas na cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos trazer isso para o relacionamento nosso, senão vai acabar com o nosso relacionamento. Se algumas coisas nos trazem peso ao trazermos para o relacionamento, trazem peso, incômodo, algumas outras coisas nós trazemos de fora para o relacionamento e nos sentimos insatisfeitos porque nossa esposa não corresponde. Ou a mulher se sente satisfeita porque o marido não corresponde com aquilo que você trouxe, com aquela expectativa que você trouxe de fora. A expectativa, irmãos, tem que ser morta, tem que ser crucificada. Não pode ser alimentada no casamento, de jeito nenhum. Amém, irmãos? Então nós precisamos o quê? Diante do peso, voltando para o assunto do Joel Bick, diante do peso do pecado, nós devemos o quê? Buscar perdão. Perdão em Cristo Jesus. Tudo isso que está vindo de fora e atormentando o casamento aqui dentro tem que ser lançado sobre Cristo. Nós devemos buscar o quê? Perdão no Senhor Jesus Cristo. Então não caiamos, irmãos, no engano também de que é difícil você se perdoar pelas coisas que você fez no passado. E o Joel Bick, ele fala de uma maneira muito interessante. Ele fala assim, ó, se é esse o seu caso, de que você fala de que não consegue se perdoar, ele diz, eu perguntarei com a máxima delicadeza possível, será que não está sendo arrogante? Será que você não está sendo arrogante ao dizer que você não consegue se perdoar? Por quê? Porque quem diz que é você que tem que se perdoar? É o Senhor que tem que te perdoar. É Ele que é o juiz de toda a terra, não é você. O seu julgamento não importa nem para você nem para ninguém. O que importa é o julgamento dele. E se ele te absolveu, se ele te perdoou, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Essa é a questão.
Agora, eu queria entrar também, irmãos, num outro caso, numa outra questão, que seria a questão nossa, né, que nós já comentamos um pouquinho atrás, mas fundamentar isso nas Sagradas Escrituras. Se o pecado é contra você, se o seu cônjuge pecou contra você, a questão é, devo ou não perdoar? Se Cristo Jesus te perdoou por todos os seus pecados que foram cometidos contra Ele, um Deus santo, justo, perfeito, quem é você para negar perdão para o seu cônjuge? Então, a questão do perdoar, irmãos, é uma questão nossa com Deus. Os meus pecados, eu tenho que compreender que eles foram perdoados em Cristo Jesus. E quando os pecados do meu cônjuge foram apresentados para mim, eu devo o quê? Perdoar também. Eu não tenho a opção de escolher se eu perdoo ou não perdoo. A questão é, o pecado foi contra mim, mas todos os pecados que eu cometi, cometo, ainda cometerei contra o Senhor, meu Deus, foram perdoados em Cristo Jesus. Agora, os pecados que são cometidos contra mim, não devo eu perdoá-los? Então, irmãos, são assuntos os quais nós devemos colocar diante do Senhor. Tem a parábola do servo incompassivo, que diz justamente isso. Né? Ele devia uma quantia absurda, um valor absurdo para o seu senhor. E o seu senhor foi e perdoou-lhe. Agora, o seu conservo, que devia ali alguns trocados, o que ele fez? Ele pegou esse conservo e mandou para a cadeia até que ele quitasse sua dívida. O que é isso? Como que nós podemos exigir dos nossos cônjuges que quitem dívidas suas para conosco? Principalmente sendo eles piedosos. Nós sabemos que o irmão ou a irmã piedosos, eles caem em pecado, eles não vivem na prática do pecado. Então, esse cair no pecado, e a pessoa entende o pecado, compreende o pecado, se arrepende e confessa esse pecado, nós devemos sim o quê? Perdoar. Então, nós não só devemos perdoar os nossos cônjuges, como devemos o quê? Diante de Cristo Jesus, saber que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados, por mais terríveis que sejam. A gente vê o caso de Davi, um homem que caiu num pecado de adultério e um pecado de assassinato. O que aconteceu? Ele foi o quê? Restituído. Como? Como? Perdoado. Perdoado. Em Cristo Jesus ele foi perdoado. Os pecados dele foram pagos no Senhor Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos o quê, irmãos? Submeter-nos à palavra de Deus. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você foi salvo, você foi perdoado. O perdão de Deus é o que te importa, é o que nos importa. Sabemos que nós somos perdoados. Não é isso? Justificados, pois, pela fé, temos o que agora? Paz com Deus. Então, que essa paz é que venha reinar no nosso lar. É que essa paz é que venha reinar no nosso relacionamento matrimonial. Porque se nós estamos em paz com Deus, por que nós não estaríamos em paz com o nosso cônjuge? Então, se insistimos, irmãos, em carregar a culpa de um pecado que Deus disse que já foi perdoado, então nós estamos fazendo o que com isso? Estamos pecando. Muitas pessoas, para demonstrar uma certa espécie de humildade, de quebrantamento, de uma certa postura penitente, gosta de ficar carregando a culpa do pecado. Mas não. A culpa do pecado foi lançada, foi quitada, foi resolvida por Cristo Jesus. Já não há mais culpa sobre nós. Fomos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Em Miqueias 7,19 diz que tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele vai lançar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas como? Ele vai se esquecer disso? Não. Esse esquecimento é em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus pagou. Se Cristo Jesus pagou, está quitado. Não é um pecado que, eu sou bonzinho, eu vou te quebrar esse galho, eu vou te perdoar. Não. O seu pecado foi pago. Se ele foi pago, o Senhor nosso Deus vai lançá-los onde? No mar do esquecimento. Nas profundezas do mar. Acabou. Está quitado, está resolvido. Então, amados, agora a questão é, confie, descanse no Senhor. Faça o que você tem que fazer, biblicamente falando. Reconheça os pecados, arrependa-se deles, confesse-os. A Cristo Jesus ao Senhor, confesse-os ao seu cônjuge. E aí, descanse.
descanse, confie no Senhor, pois eles já foram o quê? Pagos. Deus, o Senhor nosso Deus, fez novas todas as coisas. E Ele pode hoje renovar, restaurar a sua vida conjugal, a sua vida sexual, de modo que o quê? A partir de agora ela seja uma vida sexual saudável e que glorifique ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Quer comentar alguma coisa? Amém, irmãos? Eu acho que pode falar. Não, é que a ideia não é ser simplista, né? E dizer que tudo vai ser resolvido facilmente. Não. E a ideia não é essa. Mas a ideia é lembrar que o caminho para qualquer pecado, para a tratativa de qualquer pecado, é sempre o mesmo, que a Bíblia fala. Então, a gente precisa se submeter à palavra de Deus e estar dispostos, né? Crendo que, se de fato há o Espírito Santo de Deus habitando em nós e no nosso cônjuge, esse Espírito Santo de Deus vai conduzir todas as coisas para que Deus seja glorificado, né? Que seja, responda da maneira como alguém com o Espírito Santo de Deus deve responder. Então, muitas vezes, porque, né, são muitas variáveis, depende muito dos pecados, depende muito das situações que foram cometidas, se foram antes, se foram depois do casamento, enfim, são várias e várias situações. Mas a ideia é que esse processo, por mais que muitas vezes tenha lá seu nível de dor, né, de tratar as feridas, chegue ao momento em que as coisas vão se acertar e que diante de Deus as coisas vão ficar claras à luz, né, e aí não vai haver mais mágoas, culpas, rancores, medos, desconfianças, essas coisas sendo colocadas aos pés de Cristo, ele vai tratando e vai trabalhando, né? Então a gente precisa se submeter àquilo que a palavra de Deus nos faz, crendo que ela é fiel, né? Então, se o Senhor nos ordena agir dessa forma, ele vai nos dar graça. Isso, o importante, irmãos, é nós queremos resolver o problema. Nós estamos numa época em que a maioria de nós vive em procrastinação, vive empurrando os problemas com a barriga. Não. Os nossos problemas têm que ser resolvidos e à luz da palavra de Deus. E nós devemos estar preparados para as consequências. É como a Tamiris disse, a gente não pode tratar as coisas de modo simplista, de modo algum. Os pecados, conforme nós confessarmos, vão gerar respostas muitas vezes negativas, muitas vezes positivas, mas vão ter consequências, como eu disse há pouco, né? Vai poder gerar o que na cabeça do seu cônjuge? Pensamentos assim assustadores, mas tudo isso tem que ser tratado à luz da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Se você não confessa para o seu cônjuge porque você não quer que surjam outros problemas, você vai ficar alimentando um problema até quando? Esse pecado até quando? Então, confessar pode sim gerar outros problemas, mas tanto o confessar já é uma tratativa do pecado à luz da palavra de Deus, como depois que esses problemas surgirem, ou os problemas surgirem, vocês também possam tratar à luz da palavra de Deus. Pensando no cônjuge, no casal cristão, né, ambos cônjuges cristãos, a ideia é que tudo acontece na nossa vida com o objetivo de sermos moldados à imagem de Cristo. Amém. Então, muitas vezes, para aquele cônjuge que está recebendo aquela confissão de pecado, ele também precisa ser moldado em alguns aspectos, né? Então, Amém. Preservar o cônjuge, às vezes, de certas coisas, pode fazer com que ele não amadureça na fé, né? Que ele não tenha algum tipo de experiência com Deus que vai fazer com que ele cresça em santidade, né? Enfim, então, para não usar esse tipo de desculpa também, né? Do tipo, para preservar o meu cônjuge, essas coisas. É complicado, né? Porque muitas vezes a gente vai estar escondendo, né? Vai estar racionalizando o nosso receio de se expor e tudo mais, né? E aquela pessoa que também vai entrar em contato com esses pecados, ela também, né, lembrando de ser um cristão, ela também precisa passar por esse processo onde o Senhor também vai trazer muitas vezes até à luz alguns pecados dela, né? Porque nessas horas a gente
Imagina, alguém vem confessar algum pecado para nós, é muito difícil a gente não se sentir como ofendido, né? Não gerar algo como justiça própria, ter diversos sentimentos que são pecaminosos também. Então, por isso que eu digo que é um processo onde Deus trabalha em ambos. E eu penso que a gente não pode se preservar do trabalhar de Deus na nossa vida, por mais doloroso que isso possa ser. Então, irmãos, sejam fortes e sejam corajosos. Não retenhamos a espada do sangue. Sim, porque esconder pecado é 1000 vezes pior do que você expor os pecados por meio da confissão e tratá-los. Esconder pecado é você alimentá-lo. Isso vai tornar a situação muitíssimo pior. Então, seja corajoso, né? Confie no Senhor Jesus Cristo, naquilo que a palavra dele ordena, naquilo que a palavra dele nos orienta, e confesse os pecados. E os problemas que vierem a partir dessa confissão, glória seja dada a Deus por isso. Trate esses pecados também. Assim vai ser a nossa vida, irmãos. Assim é a nossa vida. Nossos filhos vão nascer, ou já nasceram, né? Já estão grandes. E vai acontecer o quê? Vão surgir problemas com eles. Nós temos que fazer o quê? Enfrentar esses problemas, resolver esses problemas. E não procrastinar, não empurrar esses problemas com a barriga. Certo? Na igreja acontece a mesma coisa. Problemas surgem, nós devemos fazer o quê? Enfrentar os problemas, resolver os problemas. Não empurrar os problemas com a barriga, fazer de conta que não está acontecendo. Porque isso vai só causar o quê? Fermentação do pecado. Isso só vai o quê? Piorar a situação. Amém, irmãos? Então, nós devemos sempre estar dispostos a resolver os problemas à luz da palavra de Deus, na sujeição e dependência do Santo Espírito, do nosso Senhor Jesus, e resolver os problemas. Não deixar para depois. Não ficar procrastinando. Amém, irmãos? Pastor William, quer comentar alguma coisinha antes de nós encerrarmos com a oração? Estão me ouvindo, irmãos? Eu já vou comentar agora. O Senhor já me deu a oportunidade, depois deixa para outras pessoas depois da oração. Amém. O que me fascinou aqui, me fez ficar maravilhado, é como a liberdade de Cristo que nos alcança na salvação, ela impacta a nossa vida espiritual e também a nossa vida física, no trabalho, em todas as áreas, e aqui mais especificamente nessa área mais conjugal. Estou ouvindo choro de... Já resolveu o problema aqui. Nessa vida mais conjugal. Então, pela graça de Deus, o Senhor, através do seu evangelho, nos dá isso que o capítulo fala, liberdade. Então, agora nós não precisamos carregar o fardo dos pecados. Nós não vivemos como aquelas pessoas com a consciência culpada que pensam mais ou menos assim, olha, eu já errei, agora não tem mais jeito, aquele espírito de Caim, né? É maior o meu pecado do que possa ser perdoado, vou ter que levar esse pecado para sempre, e esses pecados, como o pastor Joel Bick falou, acabam as coisas que aconteceram no passado afetando o nosso presente hoje. Então, eu acho que a coisa mais maravilhosa que o Joel Bick enfatizou aqui foi: vão a Cristo, vamos a Cristo, e a liberdade dele vai nos alcançar, vai nos tirar toda a culpa. E aí, pela graça dele, nós somos restaurados a um relacionamento ainda superior ao que Adão tinha com Eva no paraíso, né? Era um relacionamento onde os dois estavam nus, de corpo e alma. Nós possamos não ter nenhum tipo de restrição, de medo, de peso, mas como o Joel Bick vai falar um pouquinho mais à frente no livro, eu já dei uma adiantadinha, é uma questão de fé. Então, que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo, estamos limpos, livres, e ao mesmo tempo que esse senso de misericórdia que nós recebemos em Cristo seja estendido ao nosso cônjuge de modo irrestrito. Que não haja um perdão e depois ali, mais à frente, um lançar em rosto, algo desse tipo, mas assim como nós fomos perdoados em Cristo, como o versículo de Miqueias que termina o capítulo, que todos os nossos pecados, nós creiamos que foram lançados no mar do esquecimento, e os do nosso cônjuge também, para que nós sejamos realmente livres para desfrutar dessas bênçãos do casamento, para desfrutar da mulher da nossa mocidade, da mulher que Deus nos deu, a mulher para desfrutar do seu marido, para que sejam de fato uma só carne, sem nenhuma culpa, mas apenas com alegria, prazer, desfrutando dessas bênçãos.
Amém, pastorzão. Glória a Deus. Muito bom. Louvado seja Deus por isso. Vamos curvar nossas cabeças então e orar, irmãozinhos. Depois a gente abre para as nossas conversas, tá? Senhor amado, Deus eterno, obrigado, meu Deus. Ó Senhor, quão maravilhados estamos, ó Pai, e percebemos, ó Deus, que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu maravilhoso perdão, ó Senhor, abrange todas as áreas da nossa vida, ó Pai. Quão maravilhados ficamos, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que esse maravilhoso perdão a nós concedido, ó Pai, ele alcança, Senhor, os mais terríveis pecados, os mais remotos pecados. Eles encerram, meu Deus, todo o escrito de dívida que havia nosso para contigo, meu Deus, e encrava esse escrito de dívida na cruz, ó Pai. Ó Senhor, quão maravilhados estamos, ó Deus, diante dessas verdades. Faça-nos, ó Pai, usufruir disso, ó Deus. Nós já temos isso em Cristo Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos regenerados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje podemos orar a Ti, porque nós temos paz contigo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, é pelos méritos dele que nós nos aproximamos de Ti, Pai, e pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, faça-nos enxergar, ó Pai, que esse perdão já nos foi concedido em Cristo Jesus. Faça-nos descansar em Cristo Jesus, sabendo que esses pecados já foram pagos. Todos os nossos pecados foram pagos. Não permita, ó Pai, que na nossa arrogância, na nossa soberba, no nosso orgulho, ó Pai, nós queiramos, ó Deus, nós pensemos, ó Pai, que certos pecados não podem ser perdoados de modo algum. Todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus. E hoje nós temos liberdade para viver de modo aberto, à luz, livres. E como o pastor Leandro disse, nus diante dos nossos cônjuges. Isso é fantástico, ó Pai. Quão maravilhados ficamos, ó Deus, sabendo que nós podemos viver totalmente às claras, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de disfarce, sem nenhum tipo de coisa alguma que nos leve a qualquer nível de hipocrisia. Nós estamos livres, libertos em Cristo Jesus para mostrarmos ao nosso cônjuge quem nós realmente somos. E os nossos cônjuges mostrarem-se a nós como eles realmente são. Ó Pai, que liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhados, quão maravilhados ficamos, ó Pai, diante dessas maravilhosas verdades. Que todos esses nossos pecados, ó Pai, que ainda tenazmente nos assediam, Pai, possam ser lançados em Cristo Jesus. E nós possamos descansar confiados no sangue do Cordeiro, que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. A Ti louvamos, ó Deus. Faça isso no coração de cada um dos nossos irmãos. Tanto a Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, como os irmãos que estão aqui de outras igrejas. Ó Senhor, trata o coraçãozinho de cada um deles. Trata o coraçãozinho também, ó Pai, daqueles que foram assistir esses estudos na internet também, ó Deus. Ó Senhor, toca os corações de cada um de nós. Que possamos ser casais, famílias, ó Deus, que refletem agora o Teu santo evangelho no nosso dia a dia. E principalmente no nosso relacionamento sexual, na intimidade no nosso relacionamento sexual. Te louvamos por tudo, Pai. Somos muito gratos por esse tão grande evangelho. Em nome de Senhor Jesus, meu Deus. Amém, Senhor.